Ministério da Cultura e Banco Toyota apresentam Coleção Arranha-Céu, volume 4. O Cais do Sertão de Gonzagão. Quando a arquitetura rima com música. Esta continua sendo a casa de todos nós, apesar dos esforços de muitos para que seja demolida. A maioria das casas menores dentro desta casa maior serve para abrigar gente. Mas existem também casas que abrigam livros, as bibliotecas, e casas que abrigam objetos históricos e obras de arte, os museus. Todas elas, para existir, dependem das pessoas e da arquitetura. Por falar nisso, alguns museus do Brasil estão meio largados pelas pessoas e são deixados às traças, embora tais insetos prefiram as bibliotecas. Ou pior, consumidos pelo fogo. Outros são bem cuidados e se destacam não só pelo seu conteúdo, mas pela arquitetura que envolve esse conteúdo. Entre estes últimos, existe um ali no Recife, na região Nordeste, que é o assunto deste livro. A cidade do Recife, capital de Pernambuco, nasceu à beira-mar há centenas de anos. Sua vida se iniciou com a construção de um porto. Para armazenar os produtos que chegavam pelo porto, galpões de depósito foram construídos, para servir de morada aos trabalhadores portuários. Casas foram erguidas e assim a comunidade, que viria a ser cidade, começou. Com o passar dos anos e a partir do seu marco zero, o Cais do Porto, o Recife foi crescendo até ficar bem grande. Hoje é uma das maiores capitais do país. O bairro que originou a cidade, que ficou conhecido como Recife Antigo, contudo, entrou em decadência, lá pelos anos de 1980. Os casarões antigos ficaram desamparados e muitos dos galpões principais do princípio foram abandonados. Todo o conjunto arquitetônico da área, um dos tesouros da cidade, começou a se deteriorar. Só assim, os governantes resolveram se mexer, dando vez a projetos de restauro das construções e de recuperação do bairro. Nossa história acontece em um desses galpões abandonados, conhecido como Armazém 10, que estava, um zero à esquerda, todo borocochô, necessitando de uma nova vida. Ele foi escolhido para sediar um museu nota 10, criado em homenagem a um dos pilares da música e da cultura popular brasileira, Luiz Gonzaga. Nascido em Exu, cidade do sertão pernambucano, Luiz Gonzaga foi um compositor, cantor e sanfoneiro danado de bom, responsável por levar a lindeza da música nordestina para todo o Brasil e até para outras partes do mundo. Por isso ficou conhecido como Rei do Baião e por sua grandeza foi chamado de Gonzagão. Um homem desse tamanho merecia mesmo um museu. Se você ainda não havia ouvido falar dele, não se aveste, a partir de agora vai ouvir muito. Para cuidar com cuidadoso cuidado do projeto do museu, foram convocados os arquitetos Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz, sócios do escritório Brasil Arquitetura, que fica em São Paulo, e à maneira de Luiz Gonzaga, espalha suas obras pelo país. Entre outras, fizeram a Praça das Artes em São Paulo, o Museu Rodin na Bahia e até o Museu do Pão, no Rio Grande do Sul. Em todos esses casos, eles recuperaram prédios antigos que sofriam com descaso. Eram os nomes certos para a tarefa. O primeiro passo foi um pulo, ou melhor, um mergulho na obra de Luiz Gonzaga. Lendo sobre o homem e, mais que isso, o ouvindo, os arquitetos perceberam que ele cantava e contava como ninguém as histórias do sertão, de onde vinha. Essa região seca e sofrida, longe de centros urbanos, das zonas agrícolas, do sal do litoral. Em conversas com a curadora Isa Grispum Ferraz, duas coisas ficaram claras aos três.
Além de homenagear Gonzagão, o museu faria uma homenagem a todo o sertão e à vida do sertanejo. E como ficaria beira-mar, como iria do cais até o sertão, seu nome seria uma referência a seu destino tão distante e tão próximo, Cais do Sertão. Francisco e Marcelo constataram, porém, ao iniciar os trabalhos, que uma coisa os atrapalhava. A estrutura do galpão escolhido estava condenada. Foi preciso desconstruí-lo e reconstruí-lo, só que essa reconstrução foi feita com alteração fundamental, que ocorreria no parágrafo seguinte. O concreto armado e as coberturas metálicas mantiveram a cara do armazém antigo, mas houve um deslocamento, um giro de 180 graus, metade de uma circunferência, a partir de onde ficava o prédio original. A cara era a mesma, mas agora ela olhava para outra direção. Essa mudança permitiu que a Praça do Arsenal, logo ali do lado, se ligasse com o vão livre do museu. Um bloco elevado com 6 metros de altura que forma uma grande área sombreada, privilegiando os pedestres e a convivência dos passantes. Do outro lado do prédio foi feito outro vão, uma marquise onde vão muitas pessoas. Sua parte central tem uma abertura circular, onde fica um juazeiro, árvore que é símbolo do sertão e que dá nome a uma famosa música de Luiz Gonzaga. A árvore ainda é jovem, mas vai crescer e ficar enorme, como a obra do Rei do Baião, com sua copa toda enfolhada. O primeiro vão liga o prédio reconstruído, onde ficam as exposições permanentes, que, como o mar, nunca saem dali. Com um edifício novo, um segundo módulo. Em volta do prédio novo, mais de 2.000 cobogós formam um véu que filtra a luz do sol de rachar a cuca. O desenho das peças lembra vários elementos relacionados ao mundo sertanejo. A renda branca, o solo rachado, os galhos das árvores secas do sertão e mais o que mandar a imaginação. Construído para abrigar exposições temporárias, o prédio novo também tem um auditório, um cinema e salas de aula. No museu se aprende como pode ser divertido aprender. Na sua cobertura, para descansar e renovar as energias depois das andanças, ou mesmo só para encher a pança, há um restaurante de comida típica sertaneja. Ele tem vista tanto para o mar quanto para a cidade, além de um grande jardim para amenizar o calor e dar mais ânimo para seguir o caminho. Na parte interna dos 2 prédios, por falar em calor, o concreto das paredes é de um amarelo muito quente, muito intenso. A intenção foi representar a luz do sol e a cor do solo do sertão. E também, por que não, o brilho solar da sanfona de Gonzagão. Mas beleza não é tudo. O concreto foi um material muito utilizado na obra também por sua durabilidade e resistência. Afinal, ela está localizada em um ambiente agredido pela maresia. O mar ali, de alguma maneira, chega ao sertão. Dentro do prédio antigo, o primeiro módulo, temos uma verdadeira festa, praticamente um forró arretado, de objetos e histórias do Gonzagão. Suas sanfonas, gibões e chapéus de couro, seus discos e fotos tornam ainda mais terna e próxima sua música eterna, ouvida em vários pontos do museu. No primeiro andar, dá até para cantar umas canções dele, em cabines de karaokê, mas sem desafinar muito. Tá pensando o quê? Dividindo o espaço com as obras do mestre, vemos móveis e objetos típicos das casas sertanejas e conhecemos histórias de sua brava gente, tudo cortado por um singelo e belo filete de água que serpenteia pelo museu representando o Rio São Francisco, o Velho Chico, de tanta importância para o sertão. Numa área do museu que trata da migração das famílias sertanejas em busca de uma vida melhor, um painel de xilogravuras do artista plástico e cordelista J. Borges, outro grande nome da cultura popular, empresta cor ao sonho da mudança. E é andando pelo museu que fica evidente,
tanto na disposição das peças quanto na sua arquitetura, a misturada boa entre tradição e tecnologia. O barro e as telas de computador, a vitrola velha e os fones de ouvido, o galpão antigo e renovado conversando com as instalações e projeções, o ontem e o amanhã. Tudo convive em harmonia enquanto se é conduzido pelas músicas e pelas histórias apresentadas. A arquitetura funciona dessa forma como parte da narrativa. O espaço foi pensado para provocar sensações e criar sentimentos em quem o percorre. E é o que ocorre com a fluência de uma melodia nordestina. Inicialmente criado para homenagear o som que representava o sertão, personalizado na figura grandiosa de Luiz Gonzaga e sua música, o Cais do Sertão foi além. O que se escuta agora ali são todos os sons da alma e do coração do sertanejo, que sempre há de ser tão forte. Ministério da Cultura e Banco Toyota apresentaram Coleção Arranha-Céu, volume 4, O Cais do Sertão de Gonzagão, quando a arquitetura rima com música. Idealização, Baba Vaccaro e Daniel Almeida. Pesquisa, edição e direção de arte, Baba Vaccaro. Texto, Rogério Trentini. Ilustrações, Daniel Almeida. Coordenação editorial, Cris Correa. Editora C4. Música original, piano acústico e teclados, Fernando Moura, com as participações de Carlos Malta e Vitor Hugo. Gravado e mixado em Tudo Piano Studios, Rio de Janeiro. Locução, Joana Lira. Edição e montagem de áudio, Marcelo Bacará. Agradecimentos: Antônio Mendes, Bete Paz, Joana Lira, Fernando Moura, Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz, Maria Rosa Maia, Museu Cais do Sertão, Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco.